Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao plenário da Câmara Municipal de Guaratinguetá. É uma satisfação recebê-los para este importante momento de diálogo e prestação de informações. Hoje, realizamos a apresentação Transparência entre Poderes, Diagnóstico e Desafios, um espaço essencial para o fortalecimento da gestão pública e da relação entre os poderes. Gostaria de saudar e registrar a presença nesta mesa diretora do excelentíssimo prefeito municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, senhor Júnior Filipo, e agradecer a oportunidade desse diálogo entre os poderes. Gostaria de saudar também todos os secretários, as secretárias municipais e demais representantes da administração. Os meus nobres pares, vereadores desta Câmara Municipal, demais autoridades e munícipes aqui presentes. Aproveito para cumprimentar também todos os cidadãos que nos assistem ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal, embora, infelizmente, estejamos com uma instabilidade na transmissão. A participação de todos é essencial para garantir uma gestão cada vez mais transparente e participativa. Assim sendo, para darmos início à apresentação, passamos agora a palavra para o prefeito municipal de Guaratinguetá, Júnior Filipo. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Satisfação e alegria de estar na Casa do Povo nessa noite. Antes de dizer dessa alegria, dessa satisfação, quero saudar a presidente da Casa, a vereadora Rosa Filipo, a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de Guaratinguetá, nesses quase 400 anos de história. Satisfação e alegria imensa de poder saudá-la. E, ao saudá-la, saudar todos os senhores vereadores. Uma demonstração clara e inequívoca do respeito, do apreço que eu tenho a todos os senhores vereadores. Estar nessa Casa de Leis, para mim, é sempre uma alegria muito grande, porque aqui começou a minha trajetória de vida pública, há alguns anos atrás. Fui vereador por 2 mandatos, tive a honra de poder ter sido escolhido presidente do Legislativo, até os dias atuais, o mais jovem da história, marca essa que pode ser superada, mas a de Vossa Excelência não vai ser superada. Dizer que aqui é uma grande escola, eu não tenho dúvida. Portanto, todos os senhores vereadores saibam disso. A Câmara Municipal é o primeiro degrau, mas uma grande escola. E aprendi, ao longo desses anos, como devemos nos relacionarmos. Os 2 poderes, legislativo e o executivo. Dizer aos senhores que a minha vinda hoje aqui, ela traduz a necessidade de transparência entre os poderes, para que todos os senhores possam conhecer
as grandes dificuldades que temos pela frente. Há quase 5 meses atrás, estávamos nós todos empunhados, cada um com a sua bandeira política partidária. Cada um correndo com seus ideais, com seus grupos políticos, mas todos com um único desejo: o desejo de fazer o melhor para a nossa cidade. Levar principalmente àqueles que mais precisam. Esse eu tenho certeza que era o desejo de todos nós. Pois bem, passamos pelo crivo das eleições e agora estamos vivendo um outro momento. Um momento em que todas as bandeiras partidárias devem e precisam ficar um pouco de lado. Todos nós empunharmos uma única bandeira, a bandeira de Guará, a bandeira de que todos nós queremos: progresso, desenvolvimento, mais saúde, mais educação, uma cidade mais inclusiva, que dê mais oportunidades à nossa gente. Esse é o desejo que todos nós temos que ter, de tal sorte que a demonstração da unidade, Câmara Municipal e Executivo, vai fazer com que Guará tenha condições de superar tamanhas dificuldades que o município tem neste momento. A minha vinda aqui é única e exclusiva para dar publicidade, para que as pessoas conheçam quais são esses desafios. Não estou vindo aqui para apontar dedo a ninguém, para jogar culpa a ninguém. Eu estou vindo aqui para, de forma clara, mostrar aos senhores quais são os desafios, para que a gente consiga sensibilizar cada um dos senhores, porque é inevitável. Ou nós nos damos as mãos e Guará vai superar essas dificuldades e vamos viver dias melhores, ou Guará viverá dias sombrios. Mas eu tenho certeza que o desejo de todos nós é fazer com que a gente vire essa página, dê a volta por cima e Guará possa sorrir da forma com que todos nós queremos. Então, a partir de agora, vou pedir licença aos senhores para que eu fique de pé ali e a gente comece a fazer as nossas ponderações. Bom, se puder apagar aqui, eu agradeço. Essa aqui consegue desligar, essa aqui do meio? Está dando para enxergar aí? Bom, então essa reunião nós demos o nome de Transparência entre Poderes. Diagnósticos e desafios que nós temos. Antes de entrar nesse diagnóstico, todo início de gestão, o administrador, seja ele público ou privado, ele precisa ter um panorama de como é que está a situação da empresa que ele vai cuidar. Quais são os grandes problemas? Quais são os desafios? Qual é a possibilidade de investimento? O que a gente pode realizar? Esse é o desejo e a necessidade de início de gestão. E é exatamente esse diagnóstico que a gente quer fazer. Há poucos dias atrás, nós fomos chamados pelo governador Tarcísio numa reunião com 635 prefeitos. O Estado tem 645 municípios. Portanto, quase que a totalidade dos prefeitos estavam presentes. E o governador dizia, logo nos primeiros momentos de governo nosso, ele dizia o seguinte: senhores prefeitos, que estão assumindo agora, cuidado, uma luz amarela está acesa. A economia do Brasil não vai bem. Nós estamos numa crescente de juros no mercado, taxa Selic subindo. Isso significa que vem vindo pela frente um desaquecimento da produção no Brasil. Desaquecer a produção no Brasil significa diminuição de ICMS, significa diminuição de FPM. As duas principais receitas que o município tem. Olha, isso na primeira reunião o governador me solta uma dessa.
Isso já deixa todos nós assustados. Imagina os senhores, o prefeito início de governo, com uma vontade imensa, com uma necessidade maior ainda de poder realizar. Você escuta um choque desse vindo do governo do Estado de São Paulo, de forma aberta e clara para todos os prefeitos. E aí a gente começa a nossa gestão. Importante, de repente, algumas pessoas podem questionar, puxa, mas não teve um governo de transição? Não foi relatado tudo isso? Primeiro, não existe uma regulamentação do que é e como deve ser feita uma transição de governo. Quero, sim, aqui agradecer, porque tivemos isso. Tivemos a oportunidade de apresentar os secretários que estavam chegando aos que estavam saindo, para que, na ótica daqueles que estavam saindo, fosse apresentado para os que estavam chegando aquilo que cada um julgava mais importante. Imagina os senhores querendo vender uma casa e recebem o novo proprietário. Evidente que você vai recebê-lo na sala. Evidente que você vai falar das coisas belas que estão na sala. Depois que o morador antigo vai embora, aí você vai entrando para dentro da casa. E aí você entra num closet, entra num banheiro, num outro quarto. E aí você vai descobrindo coisas nessa casa. E que às vezes você chega à seguinte certeza. A casa não estava tão bonitinha assim, como diziam aquele vendedor da casa. O quadro é mais ou menos assim. Então nós vamos entrar mostrando aí os nossos desafios. Olha, primeiro grande cenário quando você assume. Como é que é o grau de endividamento do município? Elevado grau de endividamento no município, na ordem de 252 milhões de reais. Essa é a dívida do município. Município que tem um orçamento de 600 milhões e uma capacidade de investir que varia de 5% a 7%. Portanto, de 30 a 40 milhões é a capacidade de investir. E o município tem uma dívida de 252 milhões. Depois vou detalhá-las. Outra situação bastante preocupante, relação com os servidores públicos, extremamente desgastadas, existindo um alto número de ações trabalhistas ajuizadas. Olha, quem é servidor sabe bem disso que eu estou falando. Um cenário difícil. Imagina os senhores que em algum momento, há poucos anos atrás, mais de 6 mil ações trabalhistas tramitavam na justiça, gerando um passivo muito grande de condenações trabalhistas, precatórios trabalhistas lá nas alturas, e os senhores vão ver os números. Imagina cada um daqui que está nos ouvindo, cidadão para tomar atitude de acionar a empresa na justiça, trabalhando nela, é porque realmente não aguentava mais o clima de trabalho. E pior do que isso, quando alguém ajuiza uma ação contra a empresa, qual é o desejo que essa pessoa tem? De ganhar ação. A empresa fica para segundo plano. Eu quero é ganhar a minha ação. Como sensibilizar esse servidor para ir dispostamente atender o munícipe, se ele tem essas demandas? Então, olha, segunda grande dificuldade, recuperar a autoestima do servidor público. Então, o primeiro, elevado grau de endividamento, passa de 250 milhões. Segundo, problema seríssimo na relação com os servidores públicos. Transporte urbano à beira do colapso. Ia parar o transporte urbano. Os senhores sabem disso. Na campanha nós andamos e vimos que um dos grandes reclamos era o transporte. O transporte ia parar. Era um dos grandes desafios. Depois nós vamos comentar mais. A Codesg, arruinada, e aproximadamente com 200 funcionários com um futuro incerto. Que pecado, que situação delicadíssima dessa empresa, que, volto a dizer, de futuro extremamente incerto e altamente preocupante, e que nesses últimos 40 dias, de um total de 50 dias úteis de governo,
Eu tenho tido muitas noites mal dormidas. Não me sai da cabeça a situação da Codesg. Não me sai da cabeça a vida daqueles servidores que estão correndo risco muito sério nesses próximos dias. Me preocupa demais a situação da Codesg. Obras do DAD paralisadas e correndo risco de devolução dos recursos mal utilizados, corrigidos monetariamente. Nós vamos entrar mais na frente no detalhamento disso. Obras da instância turística paralisadas, com prazos dizendo ou devolve, ou começamos um processo que no Guará pode perder a situação de instâncias. Obras com financiamento do Finisa, sendo analisadas pelo Ministério Público, com sindicância na Prefeitura para apurar possíveis responsabilidades. Olha o clima que isso gera. As obras do Finisa, todas sendo avaliadas, com uma sindicância aberta, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual em cima dessas obras. Isso na administração vai travando, isso vai gerando dificuldade, isso gera um ambiente interno pesado. Um elevado número de inquéritos civis, inquéritos policiais, sindicâncias e ações judiciais. Olha, esses inquéritos civis podem virar ação, inquérito policial pode virar ação, um número bastante elevado desses inquéritos civis e policiais. Um conjunto pesado de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Dentre eles, 2, a regularização de loteamentos, 19 loteamentos. É verdade que é 1 a cada 2 anos. Regularizar não é apenas dar o título de escritura, é levar água, esgoto, drenagem, pavimentação, iluminação, guia e sarjeta. Quanto custa isso? Taques pesados que os próximos governos vão ter que enfrentar, inclusive o nosso, nós vamos ter que dar essa contrapartida. A saúde pública em estado gravíssimo, está na UTI, e nós vamos relatar as dificuldades da saúde. E, por último, a cidade com sentimento em janeiro, de mal cuidada, com mato alto, buracos em todas as regiões, a questão da zeladoria. Senhores, esse é o panorama do início de gestão. Alto grau de endividamento, empresa pública falida, as obras do DAD paralisadas, as obras do Finisa todas sendo suspeitas e objetos de apuração. Difícil cenário. Servidor público desmotivado, difícil cenário. Agora nós vamos, então, falar um pouquinho das dívidas. Basicamente, são 4 itens de dívidas do município. A que mais me preocupa nesse primeiro momento, INSS, pesadíssimo, precatórios, Codesg e financiamentos. Esses 4 itens somam os seus 252 milhões. Vamos lá, o INSS. Em 2013, em agosto, feito um parcelamento de 240 parcelas, que no dia 1º de janeiro de 25, o saldo devedor era 18 milhões e 500 mil reais. Portanto, a história inteira do passado com o INSS, no dia 1º de janeiro, era 18 milhões e 500 mil reais. Vejam, senhores, 8 de 2013. O INSS, às vezes, em alguns momentos da história, faz um parcelamento mais longo. Então, a história tinha um débito. E ali, em 2013, o prefeito Francisco aproveitou esse parcelamento de longo prazo para diminuir o valor das parcelas. Portanto, a parcela lá de trás da história seria 177 mil reais por mês. Acontece que em dezembro de 23, olha, bem próximo, em dezembro de 23, o município faz um acordo com o INSS,
Por que fez esse acordo? Porque o INSS da folha de setembro e outubro de 2023, a prefeitura deixou de pagar. E ela vai, então, confessa a dívida e pede o parcelamento. Isso em dezembro de 23, porque não pagou setembro e outubro. 5.580.000. Depois, em janeiro de 24, um mês depois de ter feito o parcelamento, vem um outro parcelamento de mais 5.418.000. Por que esse parcelamento? Porque em novembro não pagaram o INSS e o INSS do 13º também não foi pago. Portanto, gera o segundo parcelamento de mais 106.000. E aí, em outubro de 24, 2 meses antes de terminar o governo, vem uma conta de 37.700.000 reais, parcelados em 60 meses de 668 mil reais. Essa foi uma porrada imensa para o município. E alguém pode dizer, por que isso? O que aconteceu? E é importante que os senhores saibam. Em 2019, o município baixa um decreto dizendo que não vai pagar o INSS sobre alguns itens da folha de pagamento, baseado não sei no quê, porque até agora nós não encontramos, Fabrício, nenhum processo administrativo interno com embasamento jurídico para que fizesse aquele decreto. Pois bem, com aquele decreto o município passa a pagar menos INSS. Como se não bastasse, retroagir os 5 anos, retificar as GFIPs dos 5 anos, levantou um crédito suposto de 12 milhões e compensaram no ano de 2020. 2020 foi um ano maravilhoso, quase que não pagou INSS, mas a conta chegou. 37.700.000 em outubro de 24. E quando a conta chegou, aí, naquele momento, revogaram o tal decreto. Olha, o decreto foi feito em 2019. Aquela conta de 37.700.000 era relativa ao ano de 2020. E o decreto foi revogado em 24. Portanto, vem vindo uma outra conta nova do INSS de 21, 22, 23 e até outubro de 24, estimado hoje em mais 20 milhões de reais. Pode passar, Orvilho. Em mais 20 milhões de reais. Senhores, só de parcela, o município tem agora R$1.100.000 por mês de INSS, de parcela. O valor normal da folha de pagamento, R$2,5 milhões. Nós estamos falando R$3.600.000 por mês do INSS, vezes 13 parcelas no ano, nós estamos falando em quase 8% do nosso orçamento para pagar o INSS. Quem que aguenta isso? Total do INSS, 87.198.000. Eu já arredondo para 90 milhões essa conta. A história, em 2013, é 10 milhões. Os outros 70 foram gerados nesses últimos 4 anos. Altamente preocupante. Eu disse que a capacidade de investir do município é de 5% a 7% de um orçamento de 600 milhões, portanto, de 30 a 40. Só essa parcelinha aí já comeu mais da metade da capacidade de investir do município. Mas não para por aí. Precatórios. Precatórios são ordens judiciais. O município, quando é condenado, vira precatório, é uma ordem judicial para ir pagando.
Condenações cíveis, soma 20.700.000 reais. Trabalhista, aqui eu paro e chamo a atenção. A relação com o servidor público nesses últimos anos foi extremamente desgastante. Alguma coisa que assustávamos quando escutávamos de servidor, que muitas vezes escutava dos secretários a seguinte frase: não está satisfeito? A porta da rua é serventia da casa. Isso veio uma onda de ações trabalhistas nunca vista na cidade. E olha quanto chegou o preço: 23 milhões de reais de condenações. Além disso, já tramita uma ação antiga de alguns funcionários da Câmara, e quem vai pagar a conta é o município. Portanto, nesses próximos dias está chegando mais um precatório de 23 milhões de reais. Pode seguir. E requisições de pequeno valor. São ações trabalhistas com valor abaixo de 8 mil reais, que somam 120 mil reais. Total de precatórios, 67 milhões de reais. Como é que o município paga precatório? Existe todo um regramento sobre essa questão. O município passa a pagar um percentual das suas receitas correntes líquidas, que hoje Guará paga 1,71% das receitas correntes líquidas. Receita corrente líquida é muito próximo do orçamento, uma defasagem de 10% a menos, mais ou menos isso. Algo em torno de 850 mil reais por mês de precatório o município paga. Empréstimos. Projeto do São Manuel, pavimentação e drenagem, coisa mais antiga, do governo do Francisco. Em janeiro de 25, a dívida desse empréstimo era de 5.070.000. Depois o Santa Luzia, no finzinho do meu governo em 2012, a transformação do Santa Luzia, fizemos um financiamento e o saldo a pagar em janeiro de 25, 5.440.000. Finisa, saldo devedor no dia 1º de janeiro, 46 milhões de reais. Esses somatórios de empréstimos, 56.510.000 reais. Isso dá uma parcela mensal de 1,5 milhão todos os meses que o município tem que pagar. Senhores, olha como está ficando pesada a conta. 1.100.000 de INSS, isso de parcelamento. 1.500.000 de empréstimos, precatórios 850, multiplica por 12. Capacidade de investir do município. Codesg, que judiação. 41.500.000 reais. Eu já vou discriminar um pouquinho a situação da Codesg. Total da dívida do município, 252 milhões. Alguém pode estar dizendo, puxa, mas o que tem a ver a Codesg com o município? A Codesg é uma empresa pública da prefeitura, a prefeitura é a maior acionista dela. Isso significa que um dia essa conta vai chegar para o município. Portanto, é uma dívida do município. Codesg, fornecedores, gente que acreditou no governo e forneceu, 6.508.000 reais. Tributos, pagar o governo para quê? 11.130.000, que loucura! 11.130.000 de tributos. Precatórios mais RPV, que é aquelas requisições de pequeno valor, 379.000. Acordos trabalhistas, 98.000 reais. Acordos cíveis, 1.059.000 reais. Processos cíveis julgados, 368.000 reais. Dívida com a família Baiton, 22 milhões de reais.
Total da dívida, 41 milhões. Olha, a empresa está a passos largos para sua liquidação. Momento delicadíssimo da empresa. Quando assumimos, tinha 189 funcionários. Não tem mais como honrar os seus compromissos. Agora, a gente vê uma situação muito delicada. Nós vamos ter que chamar a família Baito, nós vamos ter que chamar os principais credores, mais de 15 ações tramitando na justiça, pedindo bloqueio de bens e bloqueio de contas da companhia. Cenário terrível. Vai ter um dia especial para a gente falar da Codesg. Codesg que vendeu a casa própria e está numa casa emprestada. Codesg que desapropriou, a prefeitura que desapropriou áreas da Codesg e não repassaram para a família Baiton. Cenário muito difícil. Cenário, como diz meu filho, dantesco. Terror. Codesg não tinha CND no começo do nosso governo. Como é que vai fazer contrato se você não tem CND? Porque devia um caminhão de tributos, tivemos que fazer parcelamento. Deve para a EDP Energia, assumiram a manutenção do esgoto e não pagava a conta de energia das ETS, das ETs. R$1 milhão de dívida, correndo o risco das ETs ficar sem energia para trabalhar. Deve para a prefeitura. Em 2023, teve um faturamento a maior de 270 mil, e o Tribunal de Contas apontou que pagará mais. Vai ter que devolver para a prefeitura. Falta de um balanço na empresa. Olha, nós estamos trabalhando para conseguir fechar esse balanço. A prefeitura está preparando a contratação de uma auditoria externa. Nós precisamos auditar, até para saber quais são os próximos passos. Esse é o momento mais delicado da vida da Codesg, eu não tenho dúvida nenhuma. E explode no primeiro momento do governo novo que inicia. Codesg tinha um contrato de lixo com a prefeitura, aliás, com o SAEG. Não estava pagando o aluguel de caminhão. A empresa que fornecia o caminhão dizia o seguinte: na primeira semana de governo, vou tirar os caminhões fora, não aguento mais. Aí eu pergunto aos senhores, já imaginou a aflição do prefeito naquele momento? Vai fazer o quê com o lixo na porta da casa das pessoas? Quantas noites mal dormidas nós tivemos? Quantas discussões calorosas nós tivemos? O André, o Edilson, Dairo, Justiça, Fazenda, enfim. Quantas reuniões tensas para isso? Pois bem, a página da Codesg, nós vamos voltar a um outro momento, porque nós precisamos detalhar um pouco mais essa história da Codesg. Agora, a ideia não é entrar em cada secretaria, não é esse o objetivo. A ideia é apontar as principais preocupações. Então, quando eu falo administração ali, eu não estou me referindo exclusivamente à secretaria da administração, mas às secretarias de uma forma geral. Em 8 anos de governo, 6 dissídios coletivos. Eu agradeço a presença do Zé, presidente do sindicato aqui. Imagina, senhores, dissídio é briga na justiça. De 8 anos, 6 anos brigando na justiça. Não foi por acaso a situação que gerou com os nossos servidores. Hoje, tramita 3.111 ações trabalhistas. Hoje. Mas em algum momento ali atrás eram mais de 6. Hoje tramitam 3.000. O município tem algo em torno de 2.500 funcionários concursados e contratados. Mais de uma ação por funcionário hoje. 75 processos administrativos disciplinares. Perda de diversos profissionais por causa das baixas remunerações.
com diversas categorias extremamente desvalorizadas, tendo, nos últimos 2 anos, 206 demissões, funcionário que estava ali se dedicando, trabalhando, mas a primeira oportunidade de um concurso que pagava 300, 400 conto a mais, ele ia embora. Quantos bons profissionais nós perdemos? Há necessidade de termos toda uma discussão e tentarmos encontrar uma solução para isso, porque nós estamos perdendo bons profissionais a cada ano que passa pelas baixíssimas remunerações. Um procurador em Silveiras ganha R$ 9.500. Um procurador no município de Guará ganha R$ 5.500. Qualquer outra cidade na região paga melhor. Mas não é só procurador, são diversas outras profissões também. Necessidade urgente de recursos humanos em diversas secretarias. Nós estamos perdendo cada vez mais, e uma necessidade muito grande, isso meio que geral em todas as secretarias. Falta de infraestrutura adequada nas secretarias, como ausência de móveis, cadeiras, equipamentos, ar-condicionado, computador, impressoras, insumos, enfim. É uma necessidade de estrutura meio que generalizada nas secretarias. Senhores, não possui a regulamentação de licitações. Antigamente, a lei que regia a licitação era a 8666. Em 2021, um novo regramento passou a existir, é a 14133. Deu aos municípios 2 anos, para que cada município pudesse fazer o seu regramento. Tiveram diversas alterações, e a necessidade de cada município fazer a sua própria regulamentação. A gente assume e não tem a regulamentação. Estamos terminando o Dairo na administração, dentre tantos obstáculos, tantos objetivos, esse é um trabalho. Para vocês terem uma ideia, essa regulamentação já passa de 30 páginas de regulamentação. A sessão de almoxarifado foi desconstituída. Quer dizer, isso não tem cabimento. Ter um almoxarifado é a entrada de tudo que compra, para você ter controle melhor disso, controle da quantidade, da qualidade, para depois distribuir. Acabaram com essa questão da centralização. Foram criando diversos almoxarifados em várias secretarias, sem qualquer controle desses setores. Isso que nós estamos falando, isso tem como comprovar, isso está comprovado. E olha, volto a dizer, o objetivo não é criticar ninguém, o objetivo é mostrar as dificuldades que a gente tem de início de governo. Setor de patrimônio, dificuldades imensas de conseguir fazer esse controle de patrimônio. Como é que você faz um balanço da empresa se você tem um setor de patrimônio que não consegue chapear os bens que tem? Olha a gravidade do que eu estou dizendo. A usina de asfalto desativada, 1/3 dos equipamentos pesados quebrados e sem qualquer condição de uso. Pois bem, senhores, esses eram os problemas gerais que atingiam mais ou menos todas as secretarias. Agora nós queremos focar um pouco mais a questão da mobilidade urbana. O TUG, transporte urbano, à beira do colapso. Problemão no colo do prefeito logo de cara. A empresa ia parar. Contrato que já foi feito no governo passado. Contrato esse que obrigava a ter revisão tarifária de 3 em 3 anos, que 2 revisões já eram para ter sido feitas, e não fizeram. Não recebiam a empresa. E o pior, dizia que o problema do transporte não é do município, é da empresa que toca o negócio. Isso é um absurdo. A concessão é do município, o serviço é do município, que delega um particular para fazer. O serviço é da prefeitura, a responsabilidade é do prefeito. Tivemos que fazer um estudo, e mais do que esse estudo, conseguir
encontrar recurso e dotação orçamentária para repassar subsídio, senão ia parar o ônibus. Pagavam-se 10, 30 mil reais em dezembro, estamos pagando 340, mais de 10 vezes o que se pagava, para ir equilibrando o sistema. Um desafio do tamanho de um bonde esse, para os primeiros dias de governo. A iluminação pública da cidade. Assumiram a iluminação pública, o parque de iluminação pública da cidade, com 18 mil pontos de iluminação, com 1 caminhão e 2 funcionários. Como é que você vai cuidar disso? Não é à toa que, em janeiro, tinham 450 ordens de serviço para reparar iluminação pública na cidade. A rodoviária. Olha, é legal estar pondo nesses pontos, para vocês verem que é gargalo da cidade. Quem é da imprensa sabe disso que nós estamos falando. A gestão é da prefeitura desde novembro de 2019. Era terceirizado, o município trouxe para si. Possui 25 espaços para conceder a permissionários. Hoje tem 16 ocupados. Pior, a sensação que a coisa estava a Deus dará. Sabe por quê? 766 mil reais de débito dos permissionários, sem sequer uma ação do município para a cobrança desses permissionários. A Zona Azul. A Zona Azul tinha uma empresa chamada ACEPARC. O vereador Fabrício fez um trabalho de gigante, um trabalho extraordinário. Apontou as diversas irregularidades. A prefeitura simplesmente chega lá, revoga unilateralmente, licita outra empresa e traz outra empresa nova. O que acontece? A ACEPARC está na justiça, com grande chance de ganhar e retornar. E o que vai fazer com a empresa que está prestando serviço hoje? Vai também arrancar no braço e botar outra lá? Gera mais dificuldade. Portanto, temos um grande problema de estacionamento chegando pela frente nos próximos dias. Alguns números, para vocês terem ideia da Justiça e de Relações Institucionais. Execuções fiscais, 17.292 execuções. Ações cíveis, 1.286 ações. Ações trabalhistas, que o município sofre, 3.111 ações. Ações da Justiça Federal, 30 ações. Inquéritos policiais, 14. Inquéritos cíveis, 22. Processos administrativos disciplinares contra servidores, 75. E sindicâncias, 55 sindicâncias. Isso é um volume fora do comum, tanto de RI quanto de Secretaria de Justiça. Dentre essas 55 sindicâncias, vale destacar 2 sindicâncias. Uma do INSS, para apurar tudo aquilo que eu falei aos senhores. Olha, é gravíssima essa situação, gravíssima. E a outra é para apurar a questão do FINISA, que, aliás, já foi objeto de trabalho da Câmara, que encaminhou isso ao Ministério Público Federal e Estadual, e nós fomos provocados pelo Ministério para que a gente faça a apuração. E estamos fazendo. Senhores, quando tem 2 sindicâncias dessa envergadura, o ambiente fica um ambiente muito carregado. Vocês não tenham dúvida disso. Porque essas sindicâncias vão chegar num ponto de responsabilização. E aí a coisa é bastante delicada. Mas nós estamos enfrentando. Os TACs com o Ministério Público, como eu já disse, são 6, mas 2 eu quero destacar. Um é o AVCB das escolas, que o Bruno, meu vice-prefeito e secretário de Educação, dentre tantas prioridades, já está trabalhando para que a gente consiga cumprir algo em torno de 1 milhão por ano. Funcionou hoje? E o outro é a regularização de loteamentos. Dessa lista de 19, vamos enfrentar 2 desses 4 anos. É um novo bairro regularizado a cada 2 anos. É pesado.
Bom, obras do DAD, mercado municipal. Meu Deus, 8 anos de obra do mercado municipal, não chegamos à metade do caminho ainda. O DAD me chama logo no início do governo e diz, prefeito, ou o senhor termina essa obra até dezembro ou vai ter que devolver corrigido. Deu vontade de perguntar para ele, veja quanto é, vou providenciar para devolver. Milagre eu não consigo fazer. O problema não é só devolver. O problema é correr o risco de perder o título de instância. Isso me assusta demais. Mas está essa obra há 8 anos. E detalhe, ainda bem, Fabrício, que Vossa Excelência aprovou um projeto que proíbe inauguração de obra inacabada, porque a fachada daquele prédio foi inaugurada outrora, eu me lembro. Isso não pode acontecer. Segunda pista da Avenida S. Olha, quem é engenheiro aí deve passar lá e dar risada. A segunda pista da Avenida S sai do Parque do Sol e vai subindo. Daqui a pouco ela encontra com um barranco. Ô, gente, se nós estivéssemos falando que era em 1900 e bola, você podia ter algum tipo de erro de precisão. Mas, pô, conclusão da história, parou? Parou por quê? Porque tem um barranco. E, para continuar, tem que cortar o barranco. E, se corta o barranco, cai as casas lá de cima. E, para você tem que concluir essa obra. Sabe por quê? Porque, senão, essa obra não tem funcionalidade. Ou seja, ela não funciona. E, não tendo funcionalidade, você tem que devolver o recurso corrigido. Sabe quanto vai custar para o município só para fazer esse cortinho e fazer a obra de estabilização desse barranco? R$1 milhão. Era uma terra virgem. Não dava para andar 3 metrinhos para a direita para poder não ter o barranco no meio do caminho. Ó, R$1 milhão vai custar para o município. Eu recebi agora há poucos dias as casas de repouso de Guará, que estão numa situação desesperadora e que estão pedindo uma complementação de R$500 por velhinho, e que é um total de 100 velhinhos, resolve a vida deles, e mais do que isso, resolve a nossa vida, porque a responsabilidade é nossa. Nós estamos falando em R$600 mil por mês. Esse errinho da Avenida S é quase 2 anos de socorro para as casas de repouso. E aí? Vamos adiante. O túnel do receptivo turístico. Ô, gente, pois é, esse é outro problema. Nós tivemos que interditar, o Anderson foi lá, as pessoas estão escorregando. Olha, obra feita com escavação na beira de rio, Ronaldo, tem que fazer uma obrinha chamada rebaixamento de lençol freático. Esqueceram desse detalhe, lamina a água por todo lado. Olha o tamanho do abacaxi, vai ter que corrigir. Nós vamos acionar a empresa? Vamos. Você acha que a empresa vai resolver? Não vai. E aí estamos nós diante de uma outra bucha. Falta de pagamento para a Associação da Região Turística da Fé, a Rota da Fé. Não pagaram 21, 22, 23, 24. O que significa isso? A cidade, quando está inserida num circuito turístico, ela precisa estar associada a uma associação. Isso faz parte da regra do jogo. Isso significa que Guará corria o risco de perder o título de instância por isso, de perder a classificação e deixar de receber recursos. Sabe quanto que representa isso? R$22 mil nos 4 anos. Esqueceram de pagar. Obras do Finisa. Piscinão do Vista Alegre. Gente, uma necessidade urgente a Vista Alegre. Quando eu fui prefeito, eu desapropriei a área imensa da fazenda do Mário Vilela, para além de fazer o piscinão de contenção, era para fazer uma área de lazer. Não deu tempo, mas 12 anos se passaram, nem o piscinão avançaram. Vai lá, Bruno, nós fomos na eleição.
Você lembra o que estava lá, né? Um buracão lá. E olha o povo sofrendo ali. Está parado. Está parado? Por quê? Contratou a Codesg. A Codesg não consegue comprar mais nada na praça. Quem é que vai vender para a empresa que não tem condição de pagar? Olha que situação que a gente ficou. Então, esse é um problemão da obra do Finisa. Reforma do Teatro Carlos Gomes. Prefeitura antiga. Gente, nós tivemos que chamar a empresa. Fizemos, digamos, um acordo com a empresa que eles vão cobrir, fechar e vou parar. Nós precisamos refazer aquele processo, aquele projeto. Pra vocês terem ideia, na licitação, e está lá no processo para qualquer um que veja, uma das empresas disse que estava errado a planilha, que a planilha tinha que constar segurança das paredes, o estaqueamento das paredes. A prefeitura ignorou esse alerta e ainda respondeu no processo: se precisar, eu faço aditivo. Mas que isso? Você já está vendo que a coisa está errada, aborta aí, vamos fazer um novo estudo. E aí o que aconteceu? Começou a mexer, bum, caiu o prédio da prefeitura. E aí gerou um outro problema, Fabrício. Qual é o objeto contratado? Restauro, principalmente da fachada. Fachada caiu, acabou o objeto, não é mais objeto de restauro, é de reconstrução. Então nós vamos ter que parar. Agora, dá para parar agora? Não dá, porque se eu parar vai cair o resto. Então nós vamos ter que travar as paredes, cobrir, dar segurança ao prédio, e aí nós vamos ter que fazer uma nova licitação. E aí envolve Condefat de novo, IFAM de novo, todo esse processo. Ô, gente, parece bobo, mas não é bobo. É um problemão a ser enfrentado. Programa Nossa Rua. Bom, Pingo de Ouro que diga, Vila Bela que diga. É, Chico? Programa Nossa Rua, volta um pouquinho. Olha, aqui está dando um ruído aí, que é importante a gente esclarecer, né? Na realidade, nós chamamos a empresa vencedora dos 2 objetos licitatórios. O programa Nossa Rua foi lançado no ano da eleição, com 2 contratos que, somado, davam algo em torno de 12 milhões de reais, para fazer aquela obra horrível, serviço de 5ª categoria. Mas, para encher os olhos na época de eleição, era uma coisa linda. Nós chamamos a empresa e pedimos à empresa que fizesse um termo de rescisão amigável para que a gente não continuasse com esse contrato. Recentemente, nós publicamos isso, fazendo a rescisão, e houve um distorcimento aí, dizendo que a empresa devolveu o dinheiro para a prefeitura. Não. Na realidade, nós suspendemos e cancelamos parte do contrato. Dos 12 milhões, algo em torno de 5 milhões, nós conseguimos salvar para poder fazer coisa de melhor qualidade. O Finisa, sendo analisado pelo Tribunal de Contas, o tribunal já me notificou, vai abrir um apartado especial para apurar todas as obras do Finisa. E nós abrimos uma sindicância que foi proposta para atender o Ministério Público. Portanto, é outra sindicância pesada na prefeitura. Bom, agora nós estamos indo para o penúltimo assunto. Penúltimo, saúde, e o último é o SAEG. A saúde, para nós que concorremos à eleição há pouco mais de 5 meses, doutora Tatiana, qual era a maior reclamação na rua? Nilo, qual era a maior? Ney? Marcelo, você que é da Santa Casa. Pedrão, qual era a maior reclamação na rua? Qual que era a maior? Fé. A saúde é o carro-chefe. A saúde é o carro-chefe. Disparado a maior preocupação. Gente, eu tenho dito que o maior patrimônio das pessoas menos favorecidas é um serviço público de qualidade. Esse é o melhor patrimônio que ele tem. Nós precisamos preservar e nós precisamos trabalhar para isso.
Onde está o problema na saúde? O que a gente escutava na rua? A gente escutava as pessoas dizendo, não tem médico no postinho, não tem remédio, eu não consigo exame. Era isso que a gente escutava, não era? Então a gente tem que começar a olhar, o que está acontecendo? O que o município põe na saúde? Qual o percentual do orçamento nosso? Tem possibilidade de colocar mais? Dá para colocar mais? Então vamos analisar. O orçamento da prefeitura são 602.500.000 reais. Estimado. Estima-se a receita. Pode ir. A saúde, ela abocanha 32% desse orçamento, 192 milhões de reais. Opa, para aí então. Eu não consigo pôr mais na saúde. O município chegou muito próximo do seu limite. Até porque nós temos outras 17 secretarias. Dentre elas, a educação, que tem uma participação fundamental nesse orçamento. Saúde e educação juntos, 57%, por baixo. Então, não há de se falar que a solução da saúde é arrumar mais dinheiro do orçamento para jogar na saúde, percentualmente falando. Nós estamos chegando no limite. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos mergulhar nos nossos custos. O que está acontecendo com os custos da saúde? Onde é que nós estamos aplicando esses recursos? Então, vamos lá. Olha só, senhores. Do nosso orçamento inteiro, a Santa Casa de Misericórdia representa 67,6% do nosso orçamento. Quase 70% da saúde está indo para a Santa Casa. Aqui nós estamos fazendo análise de onde está indo o recurso. Depois eu falo um pouco mais. Depois, a folha de pagamento e os seus encargos, 26,4%, 50.800.000. Terceiro, atenção básica. Marcelo, você que é da saúde, 4,25% é aplicado na atenção primária. Aqui já cresce uma assustadora preocupação. Está equivocado. A saúde pública, para melhorar, você tem que melhorar a atenção primária. É o primeiro atendimento. E aí aplica-se 4,25% desse recurso. Depois vem a vigilância sanitária, 0,76%. E assistência farmacêutica, 0,62%. Por isso que não tem remédio. Ora, vimos que estamos no limite de 32%. Estamos vendo que quase 70% está indo para a Santa Casa. Opa, vamos tentar ver o que está acontecendo ali na Santa Casa. E antes de avançar qualquer conversa, é importante dizer o apreço, o respeito que nós temos à Santa Casa e dizer que ela é a grande parceira e nós queremos que continue sendo a grande parceira. Mas nós vamos precisar adequar os nossos custos, porque do jeito que está, o município não aguenta mais, o município não consegue pagar mais essa conta. Se nós não fizermos os ajustes que já estamos fazendo, e eu aqui publicamente quero cumprimentar minha secretária Nádia Meireles e toda a sua equipe, por tanta dedicação, debruçando tanto em cima desses números, porque as dotações que nós temos no orçamento não chegam até dezembro. Ou faz as adequações já, ou explode em outubro, no começo de novembro. Não dá para explodir. Pois bem, então vamos dar uma mergulhada na Santa Casa. Despesa mensal da Santa Casa. A UPA, 49% de tudo que vai para a Santa Casa é da UPA. Quase a metade está na UPA nossa. Depois o SAMU, 5,4%. Assistência hospitalar, são as internações hospitalares, são as cirurgias eletivas, enfim, os serviços prestados, 24,9%. E por último,
o piso da enfermagem e a tabela SUS paulista, que consomem 21%. Olha, senhores, o município aplica 16 milhões de reais todo mês na saúde. 11 está indo para a Santa Casa e 5 para o resto. O resto, inclusive, é o que eu acho mais importante, a atenção primária, que não recebe 5% desse recurso. Nós vamos inverter essa lógica, eu não tenho dúvida disso. Isso pode gerar alguns desgastes, isso pode gerar algumas discussões acaloradas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a política correta da saúde é fortalecer a atenção primária. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E nós vamos enfrentar isso, custe o que custar. Enfrente quem quer que seja, nós vamos fazer isso. Porque eu preciso melhorar a saúde dessas pessoas que mais precisam e que sofrem demais. Eu recebo ligação toda hora, a Nádia com aflição total lá, e eu também, e essa situação nós precisamos reverter. Então, veja, 11 milhões Santa Casa. Vamos fazer um comparativo? Vamos lá. A Santa Casa e o Hospital Regional de Taubaté. Olha quanto custa a Santa Casa, 10 milhões e 800 mil. O Hospital Regional de Taubaté, 7 milhões e 400. Alguém conhece o Hospital Regional de Taubaté? Total de leitos, em Guará, 119. O Regional, 213. Internações, em Guará, 600. No Regional, 2.424. Procedimentos ambulatoriais, em Guará, 4.389. Hospital Regional, 13.476. Alta complexidade, aqui 5. Hospital Regional, 13. Opa, tem alguma coisa errada. Isso já saltou aos olhos de qualquer um dos senhores aqui. Volto a dizer, não estou criticando e nem falando mal de absolutamente nada. Eu estou constatando a situação. Momento difícil, que nós precisamos fazer esse diagnóstico. E tem que ter essa transparência, para a gente poder conversar olhando nos olhos e mostrando os números. Mágica e milagre eu não vou fazer, mas nós juntos trabalhamos, nós vamos melhorar. Não adianta ir para a rua fazer oba-oba, eu quero que venha aqui trazer a solução. Então é importante essa união nossa, essa transparência, é para que a gente consiga viver um momento especial. E esqueçam, pelo amor de Deus, a questão política partidária agora. Guará precisa da nossa união, a saúde precisa da nossa união, porque senão nós estamos à beira do colapso na saúde, e é uma judiação. A dor do pobre é igual à dor do rico, só que o rico tem jeito de se virar e o pobre não. Então nós temos obrigação de reverter isso. Pode ir para frente. AIHs, o que é isso? Autorização de internação hospitalar, de pediatria. Quanto que o SUS paga? R$ 521. Quanto que a prefeitura está pagando para a Santa Casa? R$ 12.972. Pô, como é que eu aguento isso? O município não vai aguentar isso. AIH de obstetrícia, a mulher que chega para dar luz, o SUS paga 740, o município de Guará paga 12.972. Eu não estou criticando o trabalho, de jeito nenhum. Se eu tivesse esse dinheiro, eu podia pôr até mais, mas eu não tenho. Nós não temos mais de onde tirar. Precisa adequar à realidade nossa, não dá mais. E olha, aqui os senhores vão ficar assustados com a informação. A UPA de Guará atende 400 pessoas por dia. Isso dá 12 mil pessoas mês. 10% da cidade passando todo mês numa unidade de urgência e emergência. Será que não tem alguma coisa errada? Ou nós estamos carregando o pessoal das outras cidades nas nossas costas? Fica aí uma interrogação. Nós dividimos a UPA em 2 tipos de público. Materno-infantil e adulto. Materno-infantil,
A média de atendimento por mês, 3.375 pessoas. Não é caso de urgência e emergência. 94% dessas crianças que estão indo na UPA não é caso de urgência e emergência. O que sinaliza isso para a gente? A atenção primária parou, faliu, colapsou. E olha quanto custa cada atendimento da materna infantil, R$ 278,50. Sabe quanto custa nas UPAs do entorno da gente, do mesmo nível? 170. O custo da nossa UPA está muito alto. Alguém pode dizer, mas essa é a melhor do Brasil. E quem disse que eu tenho condições de pagar para ser a melhor do Brasil? Eu preciso pagar melhor para nós, que consiga atender, mas eu preciso melhorar a atenção primária. Pô, se 94% das pessoas que estão indo lá não precisavam ir lá, podia ser atendido num postinho melhor próximo da sua casa, por que não melhorar a atenção primária? É que, de repente, inaugurar uma UPA é bonito, enche os olhos, fizemos a primeira, entregou isso aqui, essa bomba de efeito retardado que eu falava para a Nádia desde o início. Isso é uma bomba de efeito retardado, mas não dava para falar. Porque se você falar isso, vão dizer, foi prefeito, não fez, está criticando quem fez. É mais ou menos isso que a roda política iria falar. Mas era uma bomba de efeito retardado. Explodiu, vai explodir, mas nós vamos evitar essa explosão. Olha o caso do adulto, 8.829 atendimentos por mês. Não é urgência e emergência, 84%. E custo por atendimento, 362. Ô, gente, quando a gente fala não é caso de urgência e emergência, se você chegar lá meia-noite com inflamação na garganta, nós vamos pagar 362 para o cidadão passar lá um remedinho. Que, aliás, antes saía abanando com isso, porque não tinha dinheiro para fazer o remédio. E agora a Nádia já conseguiu viabilizar a farmácia 24 horas na UPA. Gente, está muito claro. A UPA está cara demais. 85% das pessoas não é caso de UPA, de urgência e emergência. Está super claro que o problema nosso é ter que melhorar a atenção primária. Então, agora está na hora de chamar os parceiros, de chamar os prestadores de serviços, que é importante que se diga que temos que colocar pingos nos is. Quem faz a gestão da saúde em Guará é a prefeitura. Os demais são prestadores de serviço, precisam da prefeitura, mas a prefeitura também precisa deles. Mas tem que ser uma relação harmoniosa e que a gente consiga fazer mais com menos recursos. Nós já estamos iniciando esse processo de conversa, e aqui eu preciso muito do apoio dos senhores vereadores, porque eu não tenho dúvida, quando você começa a entrar naquela zona de conforto, isso começa a incomodar, mas tenha a certeza que nós vamos se incomodar para acertar a saúde de Guará. Bom, além disso, alguns pontos que nos preocupavam, e preocupa ainda, é a questão das previsões orçamentárias. Rapidamente, medicamentos judiciais, Em 2024, gastou-se R$ 2.800.000 de ordem judicial. Pagou, empenhou, liquidou e pagou. Olha o que está previsto para o orçamento lá desse ano, 250 mil. Quer dizer, não dá nem para um mês. Aquisição de fraldas, a mesma coisa. Gastou-se 730 em 24 e tem 200 mil para 25. A UPA, previsão para 2025, não tem dotação para pagar o mês de dezembro. Outubro, comecinho de novembro, vai pipocar. Por isso, as medidas que precisam ser tomadas, e a Nádia já começou. Formamos uma comissão que está avaliando toda a fatura e glosando onde tem que glosar. Essa prestação mais detalhada, a Nádia vai convidá-los para que ela possa apresentar aos senhores. E os senhores vão ver alguns itens de custeios que chega a assustar. O que nós precisamos é ajustar.
Não estou, em momento algum, questionando a qualidade do serviço prestado, a necessidade de continuarmos essa parceria. A única questão é, nós precisamos adequar os preços, porque nós não conseguimos mais pagar. É simples assim. Bom, e aí, no dia 1º de janeiro, a gente tinha umas demandas aí na rua, na secretaria. Vamos lá, rapidamente. Consultas, 14.500 pedidos de consultas. Em quais especialidades? Oftalmo, 2.444. Dermatologia, 1.976. Cardiologia, 1.855. Fisioterapia, 1.451. Gastro, 1.105. Vascular, 904. Psicologia, 940. Neurologia, 918. Urologia, 665 pedidos de exame. Gente, isso é um número absurdo, é uma loucura. Como é que zera isso? Nós vamos levar um tempo para zerar essa demanda. É uma coisa assustadora, mostra de forma clara que o que a gente estava escutando na rua, na campanha, era verdade, pô. Era só reclamação na cidade inteira. Bom, e as demandas por exames? 16.971 exames. Ultrassonografia, 9.443. Radiografia, 3.673. Holter, 24 horas, 1.007. Demandas odontológicas, próteses, 1.520. Que judiação, gente. Nós implantamos isso quando eu fui prefeito, e como eu encontrava com um monte de gente feliz da vida, sorrindo e mostrando o dente. Olha, 1.500 pessoas esperando a sua prótese dentária. Endodontia, 927. Clínica Geral de Odontologia, 530 pedidos. Então, gente, esse é o panorama da saúde. Bastante preocupante. E eu precisava dividir isso com vocês. E agora, para a gente concluir, o SAEG. O SAEG que, no apagar das luzes do governo passado, fazia aí grandes divulgações, dando aí a certeza de uma gestão de excelência muito grande, né? E nem sempre aquilo que foi dito é o que a gente realmente encontrou. Então, era importante trazer alguns números aos senhores. Olha, tratamento de esgoto, em junho de 2024, de junho de 24 para cá, 15% do esgoto tratado na cidade. Olha, eu assumi com 12, entreguei com 26, depois avançaram a 29, e 12 anos depois que eu saí da prefeitura, eu volto com 15% do esgoto tratado. Isso tem como provar, isso está no Serviço Nacional de Informação de Saneamento. Por que aconteceu isso? Vamos lá. A ET da Vila Bela, 100% parada. Todo esgoto que chega na Vila Bela passa direto e vai para o rio. Parada. 100%. A ET do Campo do Galvão, 50% parada. A ET do Pedregulho, 20% parada. Parada? Parada. Por falta de manutenção, por equipamento quebrado, por bombas sem funcionar, e passa o esgoto direto. Isso está testado, isso eu não estou falando da minha boca, isso está comprovado. Olha, foi construído um módulo no Pedregulho que elevaria para 40%. Digno, bacana, construiu mesmo. Só que se você não levar o esgoto até a estação de tratamento, você não consegue tratar nada. E é exatamente isso. Foi feita uma bela de uma propaganda, que fizeram mais uma etapa do Pedregulho, e que chegaria a 40%. Só esqueceram do detalhe, que o esgoto não vai voando para a ETE, ela vai através de coletor-tronco, que não foi construído. Logo, não aumentaram em nada o tratamento. Aliás, diminuíram. Como eu apanhei por causa disso. Mas como judiaram de mim. O tempo vai mostrar, mais para frente, a separação, o joio do trigo, no que diz respeito ao esgoto. Vamos para frente. Água. Quando nós assumimos a prefeitura de Guará, há 20 anos atrás, perdia-se 40% da produção de água na cidade.
De cada 10 litros produzidos, 4 era jogado fora. Começamos a implantar um programa de redução de perdas e fizemos numa localização. Esse programa de 40 caiu para 25. 12 anos se passaram que eu saí. Em vez de diminuir, Guará aumentou de 40% para 50% de perdas. De cada 10 litros, 5 é jogado fora na água de Guará. Setembro de 24, 97 apontamentos pela Agência Reguladora do Serviço de Esgoto do Estado de São Paulo, Arcesp. 97 apontamentos de irregularidades. Isso porque era quase que uma empresa de excelência. A Arcesp tinha 97 apontamentos de irregularidades no SAEG. Tempo de execução de vazamento de água. Mais de 4 dias para cessar um vazamento de água na cidade. Isso não sou eu que estou falando, isso é a Arcesp que está falando. Mais de 4 dias também para resolver vazamento de esgoto sanitário. Essa é a empresa de excelência que foi divulgada em todos os cantos para a população. E o financeiro? Vocês lembram que tinha aí não sei quantos milhões em caixa? O Edilson está procurando até hoje, não conseguiu achar. Nós temos lá o saldo em conta no dia 31/12, R$44 mil em dinheiro na conta. E sabe o que é mais? Aquela modinha que pegou na prefeitura de deixar de pagar INSS, lá no SAEG também. Olha lá, ó, dívida com INSS e FGTS, parceladas e a parcelar, R$5.165.000. Beleza, né? Não pagar INSS é bom, não é mesmo? Poxa, se cada um de nós pudesse deixar de pagar uns impostinhos, sobrava para fazer outros investimentos, não sobrava mesmo? Pois é. Bom, senhores, eu agradeço muito essa oportunidade que os senhores nos dão, da gente trocar essas informações. Aqui é a casa do povo, aqui é a casa onde a fiscalização ocorre. Eu precisava ter tido essa oportunidade. E, para terminar, dizer a todos os senhores, o quadro é delicado. O quadro exige muito trabalho, muito esforço, muita inovação. O quadro é muito preocupante. Então, eu quero fazer aqui a todos os senhores vereadores um apelo, não por mim. Eu estou de passagem. Amanhã eu posso não ser mais prefeito, mas a cidade continua. Nesse momento que a cidade está vivendo, há necessidade de nos darmos as mãos, independente de quem seja o prefeito. Eu estou vindo aqui, perante toda a plateia, pedir à Câmara Municipal que nos dê esse voto de confiança, que possamos juntos somarmos forças, não por mim, é por Guará. Nós temos uma equipe de secretários dignos, honrados, trabalhadores, com uma disposição imensa de reverter esse quadro, mas isso só vai ser possível se a gente puder contar com cada um dos senhores. E eu quero terminar fazendo um pedido, para que olhem com muito carinho algo que a gente começou a conversar, a questão da obrigação de fazer pagamentos de emendas impositivas do orçamento. Neste momento, o município não consegue fazer. Para que todos que estejam aí saberem o que é isso, a Câmara tem, a partir desse novo mandato, a possibilidade de ter 2% do orçamento para destinar como emendas impositivas. Isso, no orçamento de 600 milhões, daria algo em torno de 12 milhões de reais. Com esse quadro que nós estamos, o município não consegue, ele não consegue cumprir essa legislação. E aqui eu peço a sensibilidade dos senhores, para que nesse primeiro momento a gente suspenda isso, encontre o melhor caminho
porque, efetivamente, o município entraria num colapso total se a gente tivesse que cumprir essa disposição que está na lei. Então, fica aqui esse pedido especial a cada um dos senhores. Conte com o nosso trabalho, com o nosso empenho. E, para fechar, gente, eleição de deputado é o ano que vem. Tem muito deputado vindo querer voto. Está na hora de vocês passarem a mão nesses deputados e falar, tá bom, o que você pode trazer para Guará? Ajuda a Guará também. Cada deputado federal tem 39 milhões de reais de emendas impositivas. Pô, não consegui botar aí 500 mil, 1 milhão para Guará, mas vim pedir 500 votos e 1.000 votos, o cara vem. Então, peço aos senhores, nos ajude aí a passar a cestinha para todos eles. Gente, olha, agradecer a presença de tantas pessoas aqui, muito obrigado. Obrigado aos nossos secretários, subsecretários, chefes de gabinete, aos munícipes que estão aqui presentes. Olha, muito obrigado por vocês compartilharem desse momento. E volto a dizer, o objetivo aqui não é atacar ninguém, não é bater em ninguém, o objetivo aqui foi mostrar as dificuldades. E, a partir daqui, vamos trabalhar, vamos enfrentando, eu tenho certeza que Deus vai iluminando, vai abençoando, nós vamos superando as dificuldades, mas, olha, a minha esposa sabe bem disso. Quantas noites mal dormidas eu tenho tido. Mas Deus vai recompensar. Eu tenho comigo de que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. Eu não fui eleito por acaso. Eu tenho uma missão. Essa missão é bem governar meu povo, junto com cada um de vocês. Deus lhe pague, um beijo no coração e vamos em frente. Obrigado. Senhor prefeito, são impressionantes as dificuldades que o município tem para serem enfrentadas. E nós, da Câmara Municipal, da 19ª legislatura, queremos agradecer a deferência que o senhor teve estar aqui com a Câmara, de colocarmos a par da real situação que o município se encontra. Sobre a proteção de Deus, ao encerrar esta reunião, esta presidência agradece a presença de todos que aqui compareceram para acompanhar essa importante prestação de informação da administração municipal. Agradecemos ao Júnior Filipe, prefeito e demais membros da administração. Reiteramos o compromisso da Câmara Municipal com a transparência e o diálogo entre os poderes, sempre em benefício da população de Guaratinguetá. Muito obrigada e uma boa noite a todos.